cá, tu sabes me dizer quais são as vantagens de ser invisível dentro do Revit e como que isso pode te ajudar a organizar teus arquivos e melhorar tuas entregas? Vem ver junto comigo! Pessoal, aqui a gente tem um apartamento todo modelado e eu tenho aqui uma vista 3D e uma planta para a gente dar uma olhada em como funcionam os comandos de ocultamento. A gente tem dois comandos principais de ocultamento permanente, que um é o VH e o outro é o EH. Digamos que eu esteja querendo, nessa planta, fazer uma filtragem dos elementos que vão continuar para uma planta técnica. Então pode ser que eu queira sumir com uma categoria inteira de objetos de uma vez. Por exemplo, eu posso querer sumir com todos os mobiliários. Eu tenho aqui um mobiliário que é essa poltrona, que quando eu clico, identifica aqui que é um mobiliário. Então, para sumir com todos os mobiliários de uma vez na planta, eu posso fazer o atalho VH. E aí a gente some com todos de uma vez. Então, você pode fazer isso para outras categorias de família. Por exemplo, eu vou dar um zoom agora numa família de interruptor, vou selecionar. Vou fazer a mesma coisa com uma família de tomada que eu tenho aqui do lado, vou selecionar. E aí, se eu fizer VH nelas, todas as dessa categoria vão sumir também. VH, todas sumiram dessa planta, mas repara que tudo que eu vim ocultando até agora só oculta nessa planta, não oculta no meu 3D, porque os comandos de ocultamento eles são de vista por vista, e assim você tem um bom controle do que você vai, de fato, mostrar nessa vista. Tá gostando dessa dica? Dá um like, segue a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, segue também nosso Instagram, lá tem um monte de dicas para você ficar por dentro dos conteúdos. E se você está gostando também desses comandos de ocultar, tem outro vídeo aqui em cima que está sendo indicado chamado Oi Sumido, que tem dicas similares a essa. Um outro comando de ocultamento que a gente tem é o atalho EH. Ele serve para ocultar elementos específicos e por vezes a gente precisa usar ele quando a gente tem alguma categoria que mistura objetos que a gente quer que apareça com objetos que a gente não quer que apareça. Por exemplo, se eu chegasse aqui, tem uma almofada flutuando daquele sofá, clico nela e eu descubro que ela está na categoria modelo genérico. Mas se eu olhar minha planta inteira e fizer o VH, a gente vai ver que sumiram aqui também coisas da minha bancada de cozinha, da minha bancada de banheiro, e eu não queria que sumisse. Então, como que eu posso lidar com essa situação em que o VH não se emprega? Vou dar um Ctrl Z para voltar como estava, e aí esses elementos aqui que estão pontualmente me atrapalhando, eu posso escolher um a um, ou até mesmo selecionando vários, como eu fiz aqui, algum objeto da minha mesa de centro, a minha almofada flutuando, alguma coisa na parte de escritório também que eu queira que desapareça, e aí depois de selecionar eles, mesmo que sejam vários, eu posso fazer o atalho EH, e aí somem apenas os elementos selecionados do meu arquivo, e aí eu posso fazer um controle mais específico de coisinhas que eu queira que fiquem ocultas, fiquem invisíveis. Agora, digamos que sem querer tu marcasses alguma coisa e te arrependestes, como é que eu trago de volta, como que eu vejo elementos que foram ocultados com o atalho EH ou com o atalho VH. O atalho que a gente usa é o atalho RH. E com esse atalho a gente vai ver em rosa, nessa corzinha aqui, tudo que está oculto no nosso arquivo. E a gente vai poder escolher o que a gente quer trazer de volta. Então, digamos que por qualquer razão me arrependi e queira trazer de volta, por exemplo, a minha mobília lá de fora. Selecionei, vai ter um botãozinho aqui em cima, de executar a categoria. Quando eu clico, todos os dessa categoria vão voltar. Aquilo que eu trouxe com EH, como é o fato, por exemplo, dessa almofada bem aqui, selecionei apenas ela e vou pedir para desocultar. Repara que é desocultar elemento, porque quando eu trouxe ela, eu usei o atalho EH, que é um elemento só, ou um agrupamento de elementos selecionados um a um. Então, desocultar elemento. E aí, quando eu saio do RH, que pode ser com o mesmo atalho RH, eu vou ver que já estão de volta esses elementos, e assim, se você selecionou por engano, ocultou por engano alguma coisa, sempre tem como trazer de volta nessa mesma vista. Se você curtiu as vantagens de ser invisível dentro do Revit, lembre de indicar esse vídeo para um amigo que esteja precisando saber fazer esse controle e filtrar melhor tudo aquilo que a gente leva adiante nas nossas propostas. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!